Hoje temos um convidado especial no nosso canal, Volkswagen Polo GTS. Essa nomenclatura que carrega um peso muito grande, equipa também Nivus GTS, Virtus GTS e ao lado o seu irmão maior, o Golf MK8. Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao canal da Eurotuning. Quem está buscando um Volkswagen hatch esportivo, hoje tem três opções. Ou você vai pegar um carro um pouco mais antigo, um Golf GTI MK7, que é um carro que já fica muito legal no estágio 2, ou por um valor parecido, vai pegar o Polo GTS, que é uma versão mais moderna. O motor é um pouco menor, mas tem vantagens, é um carro mais econômico, mais atualizado, de fácil preparação, hoje tem muita peça disponível. Ou então vai investir 3 vezes o valor desse carro para pegar um Golf GTI MK8. Nessa proposta, para quem quer um carro atualizado, moderno, confiável e econômico, o Polo GTS se encaixa como uma luva. Falando das semelhanças, o GTS ele é um mini Golf de fato? Sim, posso falar para vocês, com base na experiência de quem andou já nos dois carros, ele é um mini Golf. Semelhanças aqui, ambos são construídos sobre a mesma plataforma MQB. Então um carro bom de curva, bom de estabilidade, bom de suspensão. Aonde estão as diferenças? O Golf GTI tem um câmbio DSG. O Polo tem um câmbio automático, o 09G. É um câmbio bem robusto, bem confiável. Ele não é tão rápido e o que o pessoal sente falta às vezes é aquele estralinho na troca de marcha. É conhecido como DSG Farts. Farts em inglês quer dizer peidos, né? Os peidinhos do DSG. Aqui na nossa programação nós conseguimos habilitar uma função que simula esse estourinho na troca de marcha. Vocês vão ver como funciona. Então, quem tem um Polo GTS, essa motorização é A211, 1.4 TSI, que também está presente em Nivus, Virtus, Jetta, Q3, Taos, Tiguan, enfim, outros carros aí da linha Volkswagen. É um motor muito moderno, ele é confiável, ele dá para tirar uma boa cavalaria original, mas a turbina original é o calcanhar de Aquiles. Então, assim, esse carro, para quem quer uma leve preparação, vai sair aí dos 150 HP para 175. E para quem quer mais do que isso, acaba sendo obrigado a trocar a turbina. É aí que entra o estágio 3, como nós fizemos nesse carro. Quais são os estágios de preparação que nós temos para esse motor? O estágio 1, apenas reprogramação sem trocar nenhuma peça. O estágio 2, que envolve a troca do downpipe, onde é colocado um downpipe de inox sem catalisadores. Esse carro tem 2 catalisadores, um aqui em cima próximo da turbina e outro mais lá embaixo, para atender as normas de emissão de poluente, que estão cada vez mais rigorosas. E estágio 3, que além da troca do downpipe, também é feita a troca da turbina. Você pode colocar uma turbina com só o eixo maior ou com o eixo e o rotor maior. Aí vai de cada receita. Nesse caso aqui, nós estamos colocando uma turbina da Turbo X, medida 40 lado frio, 36 o lado quente. Também é possível colocar kits de intake ou filtro de ar em box. Claro que para o turbo original, que é menor, o filtro de ar não faz tanta diferença quanto quando você coloca uma turbina maior, que é esse caso aqui. Então, o estágio 3, o intake ou o filtro em box, eles são interessantes. O próximo estágio seria o estágio 4, que é abrir o motor, forjar as bielas, forjar pistão ou colocar bico suplementar. Não é ênfase da nossa empresa. O nosso negócio são projetos plug and play, jogo rápido, que funciona no dia a dia, com confiabilidade. Então esse carro aqui foi feito o estágio 3, turbina Turbo X, 4036, bicos originais, bomba de combustível original, velas originais. O escapamento do carro, muito legal esse setup. Tem o downpipe, no meio um abafador intermediário de Jetta GLI e na ponteira traseira um abafador da THS com duas ponteiras da Barenwald.
O ideal no estágio 3 é abastecer o carro com pelo menos 50% de etanol, pode rodar até 100% no etanol. Esse aqui está 100% no etanol. E por que isso? O etanol ele permite muito mais avanço de ignição, então ele traz uma cavalaria bem significativa em relação ao carro na gasolina. Mas com a nossa programação, o carro continua sendo flex, então você pode abastecer gasolina sim. Estou viajando, estou num lugar que não tem etanol. Cara, pode colocar gasolina, mas para questão de performance, o ideal está com 60% de etanol ou mais, que aí o carro entrega tudo que dá. Outra pergunta que as pessoas nos fazem é como vai ficar o consumo do carro depois de uma preparação. Então, seja ela de estágio 1 ou de estágio 3, o consumo ele é muito proporcional ao teu jeito de dirigir. Se tu anda forte, arrancando esportivamente, o carro vai gastar mais, porque precisa de mais combustível para alimentar mais cavalos. Andando de boa, pode ficar um pouco mais econômico com a programação, porque você tem mais torque, te permite rodar com marcha mais alta, giro mais baixo, o carro fica mais solto. Porém, o consumo também está muito relacionado com o trajeto que você faz. Por exemplo, uma pessoa que mora perto do lugar de trabalho. Então, ela tem um trecho curto para se deslocar. O motor mal chegou a atingir a temperatura ideal de funcionamento, já está desligando. Então, o carro vai ser gastador nessa fase fria. Outra coisa, quem anda muito no trânsito das 8 da manhã ou das 6 da tarde, aquele horário intenso de pico, arranca e para, não tem como um carro a combustão fazer uma média boa nesse cenário. Então, o consumo também depende se ele está sendo rodado em centros urbanos, horário de pico, horário mais tranquilo, do trajeto, do motor estar aquecendo. Isso é o que mais vai determinar se o carro vai ficar gastador ou não, junto com o jeito que você dirigir. Então, quando pisar forte, vai acabar gastando um pouquinho a mais. E quando andar de boa, o consumo fica dentro do que é o original. Bom, chega de papo então e bora acelerar o carro e ver como ficou. Esses carros com motor TSI da Volkswagen foram muito responsáveis por aumentar a legião de pessoas que pensam em preparar o seu carro. Seja fazer um remap estágio 1, sem trocar nenhuma peça, apenas software, ou colocar um piggyback, ou até mesmo fazer um estágio 3. E com isso também surgiu a demanda por muitas novas empresas de reprogramação, de performance automotiva. E tem muita gente nova no mercado aí que se intitula especialista em performance automotiva e tal. Muitos até revendem mapas prontos de boas empresas, mas o que difere você numa preparação, o resultado, às vezes você usar um mapa pronto, por que numa empresa fica bom e na outra empresa pode não ficar bom? Usando um mapa pronto, um mapa que já está testado, comprovado. Porque falta essa parte aqui, que é o ponto crucial de quem mexe com performance, que é você validar o funcionamento do programa com o hardware que está no carro. E a gente precisa do dinamômetro para olhar o gráfico. O gráfico nos traz as curvas, mas o número de cavalaria em si, ele não é suficiente para dizer que o carro está bom. Às vezes você vai ver uma curva boa, mas se você não analisar parâmetros, se você não olhar para log, e tem o requerido e tem o atual, às vezes você pode descobrir aqui que tem um cilindro que está funcionando pior que os outros, porque o bico daquele cilindro não está bom, ou a vela daquele cilindro está torqueada errada e ela parou num ângulo em que o eletrodo está virado contra o bico.
Enfim, são muitas variáveis que isso difere você ter um resultado excelente, um ajuste fino, um motor redondinho, do que simplesmente gravar um mapa no carro, medir a curva de potência tá boa e entrega para o cliente tudo certo. Então muita gente olha o gráfico e acha, não, porra, meu carro veio bem, só que não sabe que o carro está funcionando torto, porque essas centrais elas têm uma capacidade de correção muito grande, então ela vai se ajustando para o carro funcionar. Ah, botou uma gasolina ruim, ela vai tirar ponto para o motor funcionar, mas ela não está na situação ideal. Então aqui na Eurotuning, cada carro de cliente que entra, a gente trata um por um com essa atenção. Desde o cara que vê só para um charge e não trocar nenhuma peça, a gente passa por esse procedimento, dinamômetro, data logging, valida se tem algum cilindro que não está funcionando bem, se a mistura atual atende a mistura requerida, se a pressão atual atende a pressão requerida, se por algum motivo às vezes a wastegate não está funcionando direito. Então isso diferencia o nosso trabalho da maioria das empresas que estão no mercado. Por exemplo, aqui na tela, esse scanner me permite trazer todas essas informações: rotação no motor, posição de acelerador, posição de comando de válvulas, fluxo de ar, pressão de combustível, sonda lambda requerida e atual, tempo de injeção, correção da injeção no curto e no longo prazo, avanço de ignição por cilindro, se está tendo misfire, requisição de carga do motor, temperatura de ar da admissão, temperatura de gás de escape antes e depois do catalisador. Então são vários parâmetros aqui que a gente consegue avaliar da puxada para ver se está funcionando certo, o que o software está pedindo com o que o hardware está entregando. Por exemplo aqui, ó, 3.182 RPM, 100% de acelerador, pressão alvo 2.280 milibar, pressão atual 2.286 milibar, ou seja, está dentro, com 83% de wastegate, pressão de combustível 5.8 bar na linha de baixa, sonda lambda nessa faixa aqui está pedindo 1, está entregando 1, atraso de ignição por cilindro, tudo zerado, que é perfeito, temperatura do óleo do motor 80 graus. Então essas informações a gente avalia para validar a programação que foi gravada no carro. E aí, tá gostando desse vídeo? Se você tá gostando do conteúdo, eu te peço, deixa o like no vídeo, manda para aquele teu amigo que é Gearhead, que isso fortalece o nosso trabalho e assim cresce a nossa comunidade. Conto contigo, hein? Então, só o dinamômetro não é importante. A gente, além do log, como viu, os parâmetros, mas estão aqui as curvas, e para não dizer que o carro deu uma passada boa, aqui ó, uma em cima da outra, 202 cavalos de roda, 200, 200, 201, então um carro muito constante. Então a gente avalia se o comportamento do carro é constante, se a curva é lisinha como está aqui, e os gráficos de torque também vou mostrar para vocês, que esse motor o pessoal diz que aguenta até 35 kg, que é o limite das bielas. Olha só, temos 29.7, 29.4, 29.2. Lembrando, galera, que isso aqui tudo são parâmetros sem correção atmosférica, porque não é válida para carro turbo. Pessoal de São Paulo aí que gosta de colocar correção, esse número fica de 12 a 14% maior. Então o nosso carro aqui mede 202 cavalos de roda sem correção. Em São Paulo isso aqui dá 230 cavalos de roda. Mas a cavalaria só em si não diz se um carro é rápido ou lento, porque um carro pode ter mais cavalaria e ser mais lento do que um carro com menos cavalaria. Que a cavalaria mostra só um número, mas você tem a receita, que é quanto de ponto, quanto de pressão, quanto de mistura. Isso vai determinar o comportamento do carro na prática. Então aqui a curva final, como o carro ficou. 202 cavalos de roda com 29,4 kgf de torque. Isso equivale no motor aproximadamente a 240 HP no motor e aproximadamente a 35 kg de torque no motor. Então curvas bem lisinhas, no dinamômetro está validado e agora a melhor parte. Vamos ver na rua como se comporta esse projeto. Vem comigo. O carro se comporta liso, não dá cabeçada, não entra em emergência. E o ronquinho ficou muito gostoso com esse setup. Olha só. Tem um caminhão aqui do lado. Olha só. Vou dar uma esticadinha aqui.
para escutar bem aquele estralinho na troca de marcha. Eu sei que o GTS original já faz um fartzinho na troca de marcha, mas aqui a gente amplificou, a gente programou para ficar mais intenso. Tem gente que gosta, se você gosta, pede que a gente faz no mapa. Se você não gosta, prefere o farts original, tudo certo, a gente faz o farts original, não mexe nisso, tá? Então é possível customizar isso na nossa reprogramação. Olha só que gostoso. Mais uma esticadinha aí de 100 a 200. Esses tempos que a gente fez de 100 a 200 em 15,1 segundos, claro, com vento a favor, uma leve descida, é um tempo muito bom. Ele é mais rápido que um Jetta GLI original. O Jetta GLI original faz na casa de 18 segundos. Então vê como esse carro aqui ficou rápido. E num slope zero, vamos dizer, numa situação regular, fez em 16 segundos. Ainda assim, é mais rápido que Jetta GLI. O carro empurra forte, bem legal. Lembra um Golf GTI original, assim. É uma pegada bem parecida. Só que num carro mais moderno, econômico, compacto, plataforma MQB. Muito legal, para quem quer ter essa experiência, o Polo GTS, excelente opção com esse setup estágio 3 aqui. Não é um investimento muito alto, considerando o valor do carro. E acho que é um baita custo-benefício. É uma preparação relativamente rápida e fácil de se fazer, tranquilamente tendo as peças na mão. Em um dia a gente monta esse carro e entrega para o cliente. Você que tem 1.0 TSI, também é possível fazer estágio 3. 1.0 TSI estágio 3 fica parecido com um 1.4. 1.4 estágio 3 fica parecido com um 2.0 original. Então é mais ou menos assim. Essa receita fica muito boa. Essa preparação aqui que a gente fez, a gente acertou a mão. O carro tá uma delícia de andar. Você que tem um Volkswagen, cara, não perde tempo, só traz que tu vai ser muito feliz com essa preparação aqui. E aí, gostou desse vídeo? Te fiz ficar com vontade de comprar um Polo GTS e trazer aqui na Eurotuning para fazer um estágio 3? Espero que sim. Se ficou alguma dúvida, escreve pra gente que nós vamos responder nos comentários. E se gostou do vídeo, dá o like, manda para aquele teu amigo que curte carro, assim fortalece o nosso trabalho e aumenta a nossa comunidade. Valeu, até a próxima!